Vamos então para o nosso estudo do livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Terceira parte, Cidade Universitária. Nós vamos já iniciar o capítulo 4, O Homem Velho. Vai ser esse o nosso primeiro encontro. Ficou faltando do nosso encontro anterior um parágrafo aqui que eu não tinha percebido que estava no final. Então a gente só faz a leitura aqui para fazer o arremate e depois já inicia o capítulo 4. O que nós vimos nesse capítulo anterior, chiando meu som? Então só um instantinho que a gente vai ajeitar. Nós vimos então aqui no capítulo anterior a história, né, contada por Camilo sobre um trabalho que eles estavam realizando de reflexões, de introspecções e tudo mais. E aí então Epaminondas, né, o professor, o mestre, né, que orientava aquele trabalho, indicou então Amadeu Ferrari, um dos companheiros ali de Camilo, para pegá-lo como exemplo, né, contando a sua história. E aí então, fazendo aquela revista na sua história passada, ele havia sido então o senhor, né, um comerciante de escravos, ali trazendo, né, todas as dores pertinentes a esse tipo de atividade, né, de agressão àqueles homens que eram considerados escravos, separando suas famílias, né, e ele então separou ali teve ali uma atitude específica com Felício, um dos escravos, de quem ele tinha cortado a língua, né, e foi sem dúvida nenhuma, uma tortura muito grande. E aí depois, falando sobre o desenrolar dessa história, o Amadeu então, ele teve ali a sua vivência, né, nessa última encarnação, cometeu o suicídio, e ali depois, reencontrando agora, né, porque esse Felício se fez presente nessa reunião, trazendo ali aquele grande constrangimento, não apenas para Amadeu, mas para todos também aqueles que estavam ali presentes. E ali então ele foi identificado como sendo o pai de Amadeu, de Amadeu nessa última encarnação. E ali depois ele ajudaria esse espírito, o Felício ajudaria então esse espírito Amadeu na sua regeneração, na sua reabilitação moral. Um trecho interessante que nós passamos aqui também, que vale um reforço, diz assim para nós: não obstante, tudo isso era para nós outros apreciado intensamente, como se fôramos os próprios que tão traumáticas cenas viveram, graças ao privilégio que o homem desconhece das profundas capacidades inerentes ao espírito aliado da carne, capacidades que o levam a sofrer, sentir, compreender, impressionar-se, comover-se, alegrar-se, etc., a grau superlativo, o qual fulminaria a criatura encarnada se for a esta suscetível de tentar experimentá-lo. Esse trecho aqui ele é bastante significativo, porque diz que o espírito então desencarnado, principalmente com essa facilidade que ele tem de se sintonizar mentalmente com outro espírito, percebendo o seu pensamento, captando as imagens que passam na sua mente e tudo mais, faz com que ele viva essas emoções de uma forma muito potente. Não é à toa então que nós temos ali várias descrições de espíritos que após a desencarnação sofrem absurdamente pelo simples fato de relembrarem as experiências que viveram durante a sua existência terrena. O que para nós encarnados, como ele coloca aqui, para nós seria insuportável. Fulminaria a criatura encarnada, como ele coloca para nós, exatamente porque nós, como encarnados, estando vinculados ao corpo físico, nós certamente provocaríamos uma somatização desses sentimentos, provocando em nós muitas doenças. Então nós não teríamos capacidade, uma estrutura orgânica para poder lidar com tamanhas emoções.
Por isso então nós temos as experiências do esquecimento do passado, que isso é até para nós não apenas uma possibilidade de iniciarmos uma nova existência aqui no mundo material, sem essas amarras do passado, e a gente lembra que, obviamente, é um esquecimento relativo, nós nos esquecemos dos fatos, né? Mas as emoções, as impressões ficam registradas na nossa consciência, daí então que muitas vezes nós temos uma vida, né, que traz para nós ali experiências de depressão, de agitação, de medo, de grandes expectativas, de sofrimento moral que nós não conseguimos identificar a causa, mas essa causa existe. Bom dia, Sound. Então, esse esquecimento para nós, ele não é apenas a possibilidade de nos dar essa liberdade de reiniciarmos as novas experiências, mas é também para a nossa própria proteção. Porque temos essas lembranças do passado, nós certamente viveríamos um tormento que nós não teríamos condições, como eu disse para vocês, orgânica, mas também psíquica, para poder vivenciar essas experiências. Mas para eles desencarnados, como nós vimos aqui, Amadeu então vivendo essas experiências, e aqueles que estavam próximos acompanhando o desenrolar dessa história, também sentiam isso. Até mesmo pelo próprio ambiente, né? Porque eles estavam ali acompanhando a história, se imaginando naquela situação, tendo aquela expectativa, será que isso aconteceria com eles também? Então essa passagem é muito importante, dizendo para nós que os espíritos vivem a intensidade das emoções de uma forma superlativa, enquanto nós temos ali minimizado esse impacto, exatamente para que a gente possa viver de uma forma equilibrada aqui no mundo material. Então, para finalizarmos aqui a passagem que nós lemos, né, foi colocado para nós então aqui, deixa eu pegar aqui o trechinho final. Assim então, né, lembrando também, né, que o Amadeu tinha também experiências, né, na verdade o Felício, que era o escravo, tinha tido experiências de perseguição na época de Adriano, imperador romano. Então ele perseguia ali os cristãos e tudo mais. Então ele junto com outros espíritos ali daquela falange de romanos, optaram então em reencarnar na África como uma possibilidade de reabilitação, de viver essas experiências, né, de expiação. E ali então, nessa condição de escravos, ele acabou passando por todas essas dores, mas que eram consequentes do seu passado. E lembrou também aqui nesse trecho que vale a pena a gente lembrar, que muitos espíritos que reencarnavam na África, porque a imagem que se tinha era exatamente essa, né? O espírito, então, pelo fato de ter reencarnado na África, pelo fato de ser africano, é um espírito primitivo, é um espírito atrasado. E aqui que foi colocado exatamente o contrário. Muitas vezes a África acaba se tornando ali um espaço, um ambiente de dor, de sofrimento, para que espíritos que tiveram um relativo esclarecimento, mas fizeram um mau uso, vivenciassem experiências então difíceis, exatamente para que pudessem se reequilibrar. Bom dia, Sandra, bom dia, Andréia. Então diz para nós aqui, né? Epaminondas esclarecendo, né? Daí, meus discípulos queridos, a doce, mesmo sublime resignação dessa raça africana, digna por todos os motivos da nossa admiração e do nosso respeito, a passividade heróica que nem sempre se estribou na ignorância e na incapacidade oriunda de um estado inferior, mas também no desejo ardente e sublime da própria reabilitação espiritual. E sabei ainda que o escravo Felício, que acabais de contemplar como símbolo entre todos, redimido de uma série de culpas calamitosas, como tantos outros, quando existiu e exerceu autoridade sobre as ordens de Adriano, voltou a Roma em espírito, terminado que foi seu compromisso entre a raça africana, e retornou à sua antiga falange de itálicos, e o murmúrio reprimível de surpresa desconcertante sacudiu a assistência de pecadores, estarrecida enquanto Amadeu Ferrari caía de joelhos, deixando escapar um grito cujo tono não distinguiríamos se de surpresa
também se de horror, de alegria, vergonha ou de outro qualquer sentimento indefinível, só experimentado por entidades em suas deploráveis condições, enquanto que choro violento os sacudia em agitações indescritíveis. Abrira-se uma porta lateral silenciosamente, a um sinal de Epaminondas, e Felício aparecera, sereno, grave, encaminhando-se para seu antigo senhor de outras vidas. Estarrecido, Amadeu contemplava-o de olhos pávidos, já agora senhor de todo o seu passado de espírito. Mas lentamente, imperceptível, transformara-se feudo sob o poder da vontade, que opera facilmente sobre a configuração do envoltório astral, e deixava-se ver agora na atual qualidade de Rômulo Ferrari, genitor de Amadeu. Ou seja, apareceu o escravo Felício, e aí então ele foi se transformando naquele processo de transfiguração, retomando então a aparência do pai de Amadeu. E aqui então o trecho que falta para a gente poder concluir esse capítulo é que, retornando às falanges que lhe eram próprias, Felício ali reencarnara a fim de prosseguir na peregrinação para a redenção completa, sob os auspícios daquele meigo nazareno, a quem perseguira ao tempo de Adriano na pessoa de seus adeptos. Recebera então nova fase de progresso sob a acolhida de outro nome, transportara-se, jovem ainda, para a terra de Santa Cruz, levado por indefinível sentimento de atração, ali constituindo família e piedosamente consentindo em servir de genitor para o antigo algoz. Agora seria bem certo que continuaria auxiliando-o a expurgar da consciência uma nova infração, a do suicídio. Quando, pensativos e silenciosos, deixamos o recinto do santuário, onde tão sublime mistério nos fora desvendado com a primeira lição, repercutia nos reforços de nossa alma esta profunda e inenarrável impressão. Ó Deus de misericórdia, sede benditos por todos terdes concedido a lei da reencarnação, por nos terdes concedido a lei da reencarnação. Então aqui nós concluímos aquele capítulo número 3. O 4, então, o homem velho, o título desse nosso capítulo aqui, da parte da cidade universitária. Vamos a ela. Voltamos à Terra muitas vezes, permanecendo em suas sociedades com pequenos intervalos, desde os primórdios do ano de 1906. Múltiplos deveres ali nos chamavam. Era o campo vasto de nossas experimentações mais eficientes, porquanto, tendo de reviver ainda, muitas vezes em suas arenas, tornava-se de grande utilidade o exercitarmos entre nossos irmãos de humanidade os conhecimentos gradativamente adquiridos nos serviços da espiritualidade. Assim foi que, sob os cuidados de Aníbal de Silas, mas tendo por assistente prático e experiência secular de Souri Omar, dilatamos as lides de beneficência iniciada sob a direção de Teócrito, multiplicando esforços para seguir os corações sofredores sob as doces inspirações das lições messiânicas, quer nos deparássemos ainda grilhetados nos planos da matéria, quer em suas permanentes no invisível, quer em lutas permanentes no invisível. Servimos nos postos de emergência da colônia a que pertencíamos, como no Hospital Maria de Nazaré e suas filiais. Integramos caravanas de socorros a infelizes suicidas perdidos nas solidões do invisível inferior, como nos abismos terrenos, acossados por falanges obsessoras. Seguimos no rastro de nossos mestres da vigilância, aprendendo com eles a caça a chefes temíveis de falanges mistificadoras, perseguidores de míseros mortais, aos quais induziam muitas vezes ao suicídio. Visitávamos frequentemente reuniões organizadas por discípulos de Allan Kardec, com eles elaborando tanto quanto eles próprios permitiam. Com eles colaborando, tanto quanto eles próprios permitiam. Acudimos a imperativos de muitos sofredores, alheios às ideias espiríticas,
mas verdadeiramente carecedores de socorro. Devassamos prisões e hospitais, descobríamos desolados sertões brasileiros e africanos, cogitando de fortalecer o ânimo e prover socorro material a desgraçados prisioneiros de um mau passado espiritual, agora às voltas com testemunhos recuperadores em envoltórios carnais, desfigurados pela lepra, amesquinhados pela demência ou assinalados pela mutilação. E nos atrevíamos até pelos domicílios dos grandes da terra, onde também possibilidades de dores intensas de graves ocasiões para o pecado do suicídio enxameável, não obstante as factícias glórias de que se cercavam. Aqui lembrando, que o que Camilo coloca é que essas viagens que eles faziam aqui pelo mundo material, eles não apenas iam nas regiões de muito sofrimento material, como no caso do sertão brasileiro, na África e outras regiões, como também nas grandes cidades, nas casas suntuosas, nas casas bem estruturadas, porque a dor moral atinge a todos. E a possibilidade do suicídio, como nós bem conhecemos, nos tempos atuais nós vemos ali personalidades que cometem suicídio, atores, políticos, grandes homens, grandes empresários, que acabam cometendo suicídio. Então a dor acaba sendo o mesmo, porque a causa que os leva é uma causa muito semelhante. É aquela dor intensa, aquela dor moral, aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de fracasso que pode atingir qualquer pessoa. Então por isso ele diz, que também possibilidade de, ele diz assim, que e nos atrevíamos até pelos domicílios dos grandes da terra, onde também possibilidades de dores intensas e de graves ocasiões para o pecado do suicídio enxameável, não obstante as factícias glórias de que se cercavam. E por toda parte onde existissem lágrimas a enxugar, corações exaustos a reanimar, almas vacilantes e desfalecidas pelos infortúnios a aconselhar, Aníbal levava-nos a fim de nos guiar aos ensinamentos do mestre modelar, com os quais aprenderíamos a exercer, por nossa vez, o apostolado sublime da fraternidade. Então nos preparemos, porque no plano espiritual, um dos processos de aprendizagem que nós vamos vivenciar vai ser exatamente a vivência prática dos ensinamentos de fraternidade, de amor e fé, que são sempre transmitidos para todos nós, mas que na teoria ele acaba não sendo eficaz. Então essas viagens aqui pelo mundo material e esse trabalho assistencial é algo que todos nós teremos a possibilidade e oportunidade de exercer. Ostensivas através da colaboração mediúnica organizada para fins superiores, ocultas e obscuras através de ações diversas, impossíveis de serem narradas na íntegra ao leitor, nossas atividades multiplicaram-se durante muitos anos nos diferentes setores da caridade. E se mais de uma vez em dóceis aflições nos surpreenderam ao contato das angústias alheias, no entanto, muitas vezes ainda obtivemos doces consolações ao sentirmos haver nossa boa vontade contribuído para que uma ou outra lágrima fosse enxuta, para que um ou outro desgraçado acalentasse as próprias ânsias, as sugestões santas da esperança, um e outro coração se aquecesse ao lume sagrado do amor e da fé que igualmente aprendíamos a conceituar. A cada lição do Evangelho do Senhor, explanada pelo jovem catedrático, a cada exemplo apreciado do Mestre inesquecível, seguiam-se testemunhos nossos, na prática entre os humanos e os desventurados sofredores, assim como análises através de temas que deveríamos desenvolver e apresentar a uma junta examinadora, a qual verificaria nosso aproveitamento e compreensão da matéria. Aqui ele fala sobre aquelas teses que eles escreviam a partir dessas experiências que eles estavam vivendo, que acabavam muitas vezes se transformando em romance. Então eles observavam uma situação, analisavam o seu aspecto espiritual, analisando dentro dos conceitos que os espíritos passam a partir dos ensinamentos da doutrina, falando, por exemplo, que aquele sofrimento
que o indivíduo vive naquele momento, tem ali uma causa no passado, tem a sua consequência, terá uma consequência futura. Então, elaborando, né, essa linha de raciocínio, ela acaba se transformando muitas vezes em ensinamentos que vale a pena ser disseminados, que valem a pena ser disseminados. Por isso, então, né, eles passam por esse trabalho de aprendizado, né? Então, teoria, prática e depois apresentar ali o resultado nessas teses para observarem, né, se os ensinamentos foram realmente bem aproveitados. Bom dia, Zé. Frequentemente, pois, produzíamos peças vazadas em temas elevados e inspirados no Evangelho, na moral como na ciência, romances, poemas, noticiários, etc., etc. Uma vez aprovados, esses trabalhos poderiam ser por nós ditados ou revelados aos homens, porquanto instrutivos e educativos, convenientes por isso mesmo à sua regeneração. E o faríamos através da operosidade mediúnica, subordinados a uma filosofia ou servindo-nos de sugestões e inspirações a qualquer mentalidade seria capaz de captar-nos as ideias em torno de assuntos moralizadores e instrutivos. E quando reprovados, repetiríamos a experiência até concordar plenamente o tema com a verdade que esposávamos e também com as expressões da arte de que não poderíamos prescindir. Os dias consagrados a tais exames eram festivos para todo o burgo da esperança. Legítimos certâmens de uma arte sagrada, a do bem, o encanto de que de tais reuniões se destacava ultrapassava todas as concepções de beleza que antes poderíamos ter. Esforçavam-se as vigilantes na decoração dos ambientes, na qual entravam jogos e efeitos de luzes transcendentes, indescritíveis em linguagem humana, enquanto luminares de nossa colônia, como Teócrito, Ramiro de Guzmán, Aníbal de Silas, se revelavam artistas portadores de dons superiores, quer na literatura como na música, oratória descritiva, isto é, na exposição mental, através de imagens das produções próprias. De outras esferas vizinhas, desciam caravanas fraternas, a emprestarem brilho artístico e confortativo às nossas experimentações. Nomes que na terra se pronunciam com respeito e admiração, acorriam bondosamente a reanimar-nos para o processo, ativando em nossos corações, humílimos o desejo de prosseguir nas pelejas promissoras. Não faltavam mesmo em tais assembleias o estímulo genial de vultos como Victor Hugo e Frédéric Chopin, esse último considerado suicida na pátria espiritual, dado o descaso com que se ativera relativamente à própria saúde corporal. Ambos, como muitos outros, cujos nomes surpreenderiam igualmente o leitor, exprimiam a magia dos seus pensamentos, dilatados pelas aquisições de longo período na espiritualidade, através de criações intraduzíveis para as apreciações humanas do momento. Tivemos assim a ocasião de ouvir o grande compositor que viveu na Terra mais de uma experiência carnal, sempre consagrado às artes ou às belas letras, às suas melhores energias mentais, traduzir na sua música em imagens e narrações, numa variedade atordoadora de temas, enquanto que o gênio de Hugo mostrava em lições inapreciáveis de beleza e instrução a realidade mental de suas criações literárias. O poder criador dessa mentalidade, a quem a Terra ainda não esqueceu e que a ela voltará ainda a serviço da verdade, servindo-a, sob prismas surpreendentes, verdadeira missão artística a serviço daquele que é a suprema beleza, deslumbrava nossa sensibilidade até as lágrimas, atraindo-nos para a decoração ao ser divino, porventura com idêntico fervor, idêntica atração com que a faziam Aníbal de Silas e Epaminondas de Vigo, valendo-se do Evangelho da Redenção e da ciência. Era o pensamento do grande Hugo, vivificado pela ação da realidade, concretizado de forma a podermos conhecer devidamente as nuances primorosas de suas vibrações emotivas, transubstanciadas
em assuntos encantadores da epopeia do espírito, através de migrações terrenas e estágios do invisível, o que equivale dizer que também ele colaborava na obra da nossa reeducação. Surpreendeu-nos, então, a notícia ali ventilada de que o gênio de Victor Hugo se confirmava na Terra desde muitos séculos, partindo da Grécia para a Itália e a França, sempre deixando após si um rastro luminoso de cultura superior e de arte. Seu espírito, pois, em várias idades diferentes, tem sido venerado por muitas gerações, cabendo-lhe positivamente a glória de que se cerca em planos intelectuais. Aqui é bacana a gente conhecer um pouquinho, desses trabalhos feitos no plano espiritual, mostrando, como nós já estudamos sobre isso, primeiro falando sobre os espíritos que trazem ali determinada tendência e que vão, reencarnação após reencarnação, aperfeiçoando-se dentro dessa linha de desenvolvimento. Ou seja, se por acaso, por exemplo, como Chopin e Victor Hugo eram dois grandes artistas, e em encarnações anteriores eles viviam também experiências artísticas. E no caso de Victor Hugo, como foi passado para nós, da Grécia para a Itália, para a França, ele sempre foi então artista, vivendo encarnações, deixando sua marca, o resultado do seu trabalho. Chopin, a mesma coisa, também mostra que no passado vivenciou. Dona Ivone da Amaral Pereira fala sobre isso nos seus livros, no primeiro que a gente conheceu, lá no Devassando o Invisível, se eu não me engano, fala um pouquinho sobre ele, que no passado havia sido então escultor, pintor, escritor, veio músico nessa então última encarnação. E também uma parte interessante da gente lembrar, que Camilo comentou, que aquela apresentação musical, principalmente de Chopin, era uma apresentação tão comovente, com peças de tamanha sensibilidade, que acabavam então emocionando a todos eles, fazendo até que chegassem às lágrimas. E aí então a gente lembra daquilo que Kardec publicou, o que foi publicado dos textos de Kardec, lá no livro Obras Póstumas, falando sobre a música espiritual. E assim como também nós já chegamos a estudar sobre a arte espiritual. Porque diferentemente da arte que nós conhecemos hoje, porque a nossa arte, ela representa, na verdade, as expressões humanas. Então nós temos nas nossas músicas aqueles músicos que são mais sensíveis, que trazem ali grandes composições com ótimas melodias, e as letras, como nós percebemos, e que nós vimos naquele nosso estudo, são letras que trazem situações do seu dia a dia. Situações sofridas, situações alegres, situações vulgares, que é o que mais costumamos encontrar nas letras das nossas músicas, Isso não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Então, na verdade, a música nada mais é do que uma história contada a partir, baseado ali num determinado ritmo. São vários, Sandra, o funk que nós vemos hoje, ele é uma arte bastante popular, e ela traz também a sua vulgaridade, mas se nós pegarmos, por exemplo, música sertaneja, se nós pegarmos o rock, se nós pegarmos uma música popular qualquer, nós encontraremos também as mesmas expressões humanas. Quantas vezes nós encontramos rock que trazem ali as letras das mais deprimentes, mais pobres dentro de uma cultura? Quando nós encontramos uma música sertaneja, encontramos um samba. Então, na verdade, assim, a arte é uma forma de expressão. E ela está expressando exatamente aquilo que as pessoas sentem. Até mesmo esses rocks internacionais, se você traduzir as letras, nós veremos ali a mesma coisa. E isso não é apenas com relação ao rock. Se nós pegarmos hoje outras manifestações artísticas, como o cinema, o teatro, o que nós encontramos ali? Se nós vamos na pintura, não tivemos recentemente tantas exposições polêmicas aqui no Brasil, falando sobre erotização, sobre apelação e tudo mais, até mesmo, beirando ali a criminalidade dentro da pedofilia, como nós vimos acontecendo, aqui em São Paulo. Então a arte, ela é uma forma, dentro de uma melodia, dentro de uma organização. Então nós temos ali que a arte, ela é essa expressão do sentimento humano. Então,
Quando nós estudamos sobre a arte espírita, então nós pensamos assim, nós temos a arte expressa aqui no mundo material e nós temos a arte expressa no mundo espiritual. Se lá nós encontramos então, dentro de uma determinada esfera de evolução, espíritos mais elevados, a arte vai ser expressa com esse conteúdo elevado. Por isso então os espíritos falam, né, toda essa emoção que nós temos hoje, né? Hoje, por exemplo, o que é considerado algo que representa essa elevação espiritual é a música chamada New Age, né? Dessa nova era, que traz ali aquelas melodias tão sublimes, que fazem com que as pessoas se emocionem, se comovam. Mas ainda temos ali aquela arte mais popularizada, né? Ou mais popularesca, podemos dizer assim. Então, lá no plano espiritual, nós encontraremos não apenas em termos de, entre aspas, tecnologia, para fazer com que a arte, no caso, por exemplo, da música, ela traga para nós, né, através de recursos mais elevados, fazendo com que ela fique muito mais bela, mas o próprio conteúdo emocional que ela apresenta também mostra essa elevação. Então nós ainda não conseguimos compreender essa arte elevada, porque nós estamos ainda muito presos aqui à arte humana, à arte terrena, que poderíamos dizer também, né, como arte mundana, por que não? Porque diz respeito ao nosso mundo. Né, mas existem algumas músicas interessantes, né, ou algumas pinturas e tudo mais, que a gente para e fica pensando e diz assim, né, como é que uma mente foi capaz de criar algo tão belo? E é aí então que a gente faz, né, a gente busca, né, aquele ensinamento, mostrando que tem realmente ali aquelas mentes mais elevadas, inspiradas também por mentes mais elevadas. E daí então o conteúdo vem e nos impressiona pela sua beleza, pela sua sensibilidade. Vamos lá então, continuando. Ele falava então sobre Victor Hugo, e agora então, quanto ao outro, Chopin, alma insatisfeita que somente agora compreendeu que com o humilde carpinteiro de Nazaré encontrará o segredo dos sublimes ideais que a saciarão, as miríficas expansões de música arrebatadora, transportada na magia dos sons para o deslumbramento da expressão real, deu-nos o dramático poema de suas migrações terrenas, uma delas anterior mesmo ao advento do grande emissário, mas já a serviço da arte, cultivando as belas letras como poeta inesquecível, que viveu em pleno império da força na Roma dos Césares. Então aqui Chopin como sendo um poeta naquela época dos romanos, né? Quanto a nós outros, os ensaios que deveríamos levar a efeito seriam igualmente traduzindo nossas criações mentais em imagens e cenas, como faziam nossos mentores com suas lições e os visitantes com sua gentileza. Para tal desiderato, havia o concurso de técnicos incumbidos do melindroso serviço, equipe de eminentes cientistas, senhores do segredo da captação do pensamento para os aparelhamentos transcendentes, a que nos temos referido. Alguns médiuns da confiança de nosso instituto eram atraídos a essas reuniões, sob a tutela de seus guardiães, e aí entreviam dificultosamente o que para nós outros se revelava com todo o esplendor. Seria para eles como um estímulo ao trabalho mediúnico a que se comprometeram ao reencarnar. Instrução inerente ao programa de reeducação, conveniente ao seu progresso de intérpretes do mundo invisível, e meio menos dificultoso de prepará-los para desempenhos que viviam em nossas cogitações de aprendizes. Então, empolgava-nos santo entusiasmo por julgarmos fácil tarefa o inteirar os homens das novidades de que nos íamos apossando, certos de que seriam imediatamente aceitos pelos esforços para bem informar. Então ele coloca aqui para nós que nesses trabalhos mediúnicos eles procuravam então transmitir essas experiências sublimes que a arte proporcionava, né, trazendo ali uma transformação muito positiva das emoções, dos sentimentos, até mesmo, né, dos pensamentos e tudo mais. E aí então naquela empolgação
como é muito natural, né? Seria assim mais ou menos aquilo que acontece com os universitários. Eles passam ali aquele período na faculdade aprendendo aquilo que existe de melhor, aquilo que existe de mais positivo, e eles então querem ir para o mundo, aplicar tudo isso, fazer com que todo mundo revolucionar o mundo. Só que aí eles se deparam com a realidade. Os tantos obstáculos, não apenas obstáculos materiais, mas morais, intelectuais. Conversava com uma amiga que era farmacêutica, né? Eu falava assim, e aí na faculdade, quais eram as suas inspirações? Ela falava assim, o farmacêutico geralmente sai da faculdade acreditando que vai descobrir a cura do câncer. E aí então ele chega, vai para o mercado de trabalho, começa a mandar currículo, começa a ouvir os nãos, tenta ali aprender alguma coisa a mais e não consegue, e aí depois vem a realidade. Então todo mundo é assim, né? Quem faz medicina, por exemplo, quer acabar com as dores do mundo. Aí depois ele vai ter que prestar um concurso, vai trabalhar num posto de saúde na periferia de uma grande cidade, vai se deparar com falta de material, com salário que é pequeno, com a grosseria das pessoas, e assim vai. Todas as profissões trazem ali as suas expectativas e também apresentam as suas frustrações. Conquistas, sem dúvida nenhuma, mas infelizmente também ali contrasta, né, com as limitações e com as dificuldades que são apresentadas. Então, exatamente nesse sentido, não acho que todos, Sandra, a gente fala medicina, mas pensa, por exemplo, no professor, que ele sai da escola, né, da faculdade, ali fazendo, nossa, eu vou educar o mundo, eu vou acabar com a analfabetização, eu vou fazer isso, fazer aquilo, de repente ele vai trabalhar numa escola pública. E aí, então todo aquele ideal que ele tinha criado na sua mente acaba sendo desgastado, né, por tantas dificuldades. E isso para todo mundo. Os advogados, contadores, administradores, engenheiros, enfim, não importa quem seja. Todo mundo tem aquela expectativa, né? Então, pessoal, o que a gente começa, né, a ideia... Pois então, toda profissão traz, todo mundo vive isso. Não tem, né, não tem essa coisa de exceção. Aqueles que fazem mais, aqueles que fazem menos. Todo aluno, todo jovem que sai de uma faculdade, sai ali tomado por esse ideal de transformar o mundo melhor, de ser bem sucedido e tudo mais. Mas infelizmente não é assim. Então o que nós vemos aqui, o que Camilo coloca, é exatamente isso. Depois de você viver num ambiente tão elevado, com ideias tão sublimes, tão puras, tão verdadeiras, aí você vai para um centro espírita, como espírito, para poder influenciar positivamente os médiuns, e qual é a realidade que você encontra? Aqueles médiuns dispostos a fazer tudo pelo mundo, a observarem as intuições que são transmitidas e tudo mais? Lamentavelmente não. É aquele médium que é orgulhoso, é aquele médium que não tem ali grande concentração, é aquela instituição que não faz um bom trabalho, que são limitações normais, né? Também no tic-teco, não só material, mas até mesmo a convivência com outras pessoas, né? Pois é, mas sabe o que acontece, Zé? Até mesmo no campo policial, apesar dele saber que vai trabalhar-se num ambiente bastante doloroso, ele acredita que ele é capaz de transformar o mundo e de fazer justiça. Aí ele acaba encontrando com as frustrações do trabalho, com a falta de apoio, com a falta de equipamento, com a falta de uma infraestrutura de um modo geral, de uma sociedade que nem sempre se transforma do modo como ele gostaria de se transformar. Como eu falei para vocês, todo mundo passa por frustrações. Não adianta a gente querer imaginar que um é melhor do que o outro. Então é isso que ele coloca para nós aqui. Então ele diz assim, mais uma vez, né, olha só como ele coloca, prestemos atenção. Então empolgava-nos o santo entusiasmo por julgarmos fácil tarefa o inteirar os homens das novidades de que nos íamos apossando, certos de que seriam imediatamente aceitos nossos esforços para bem informar. Não contávamos, porém, com o empeço desconcertante que é o pouco desejo existente no coração dos médiuns de sinceramente se ativarem em torno dos ideais cristãos, que eles julgam defender quando permanecem incapazes para uma só renúncia, avessos aos altos estudos a que será obrigado todo aquele que se julgar iniciado, amornados de um desamor
à redenção de si próprios e de seus semelhantes, aos quais têm o dever sagrado de defender da ignorância relativa às coisas espirituais, uma vez dotados, como são, de faculdades para tanto apropriadas. E quando, desarmonizados consigo próprios e das esferas iluminadas, traduzem efeitos mentais, conceitos pessoais, convencidos de que interpretam o pensamento dos espíritos, quando na verdade muitas vezes manda que se afirme que nada fizeram a fim de merecer o alto mandato, nem mesmo a moralização da própria mente. E é com a mais profunda tristeza que assinalamos nessas páginas, escritas com o nosso mais ardente desejo de servir, o desgosto de quantos se interessam pelo bem da humanidade, em além-túmulo, ao observar a falta de vigilância mantida pelos médiuns em geral, seus parcos desejos de se desprenderem dos atrativos como das ociosidades imanentes ao plano material, esquivando-se ao dever urgente de se despojarem de muitas atitudes nocivas ao mandato sublime da mediunidade, das quais a voz dulcíssima do bom pastor ainda não conseguiu desprendê-los. Valemo-nos, pois, dessas divagações para ressaltar o fato de que eles mesmos, os médiuns, infelizmente, dificultam a ação dos espíritos instrutores do planeta, porquanto muitos aparelhos mediúnicos excelentes em suas disposições físico-psíquicas resvalam para o ostracismo e a improdutividade de coisas sérias, enquanto em torno se acumula o serviço do Senhor por falta de bons obreiros, do pleno terreno, e a humanidade braceja nas trevas em pleno século das luzes, prosseguindo desorientada à falta do pão espiritual, faminta da luz do conhecimento, sedenta daquela água viva que lhe desalteraria a alma, desconsolada e entristecida pelo acúmulo das desgraças. Então olha só a colocação de Camilo, quando ele, por exemplo, a gente pode imaginar Camilo, André Luiz, Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles e tantos outros autores espirituais, quando eles então começam esse trabalho de divulgação de uma determinada ideia através de um livro, eles imaginam que o mundo inteiro vai ler aquele livro e ele vai se transformar. Esse livro vai revolucionar o mundo. E aí então o livro chega, por exemplo, um livro espírita, a gente vê, por exemplo, esse próprio livro Memórias de um Suicida, como o livro Nosso Lar. Vamos pegar esses dois expoentes que já são significativos para nós. Qual o efeito realmente que eles têm no meio espírita? Muitas vezes eles trazem grandes esclarecimentos, mas outras vezes eles geram extrema polêmicas para outros grupos, geram divergências. Então os espíritos ficam pensando, a gente fez isso com tão boa vontade, revelando aquilo que nós estamos vivendo, e o que as pessoas fazem é criticar. Então nem tudo é como se espera, né? Ele publica aquele livro e diz assim, agora eu tenho certeza que o mundo vai acordar, e não acorda, pelo contrário, acaba ficando cada vez mais afundado. Quantos espíritos reencarnaram no nosso meio? Jesus foi o exemplo mais clássico disso, né? Mas pela sua sabedoria e elevação, ele já sabia o que o esperava. Mas quando ele planejou a sua vinda aqui para o mundo material, qual era exatamente a proposta? Não, eu vou mostrar como é que é, nós vamos mostrar, nós vamos ensinar, nós vamos transformar e o mundo vai melhorar. E aí? O que fizeram com tudo aquilo que ele trouxe? Então nós vemos assim exatamente essa grande dificuldade que os espíritos trazem. E nós veremos também, não me recordo exatamente qual livro, se foi o Instruções Psicofônicas, psicografado pelo Chico, ou se foi outro livro, não me recordo qual era, mas falava de um espírito que era dirigente de uma casa espírita. Ele trabalhava como dirigente, era médium, fazia ali palestras e tudo mais, depois ele desencarnou. O trabalho dele como desencarnado era exatamente dentro do próprio centro espírita. E o que ele tentava passar para os médiuns que trabalhava, ele não conseguia. Que ele falava assim, como é difícil a gente tentar explicar para as pessoas, trazer uma mensagem para os médiuns e eles aceitarem. Porque não é só uma questão de opinião, é uma questão de preparo, de ter uma mente transformada, de ter ali uma motivação para realmente fazer o bom trabalho. E os espíritos tentam e não conseguem.
Então ele viveu uma experiência como médium, e depois ele viveu uma experiência como espírito influenciando o médium, e ele via como é difícil. E aí então ele se deu conta dizendo assim: eu imagino agora o tamanho do trabalho que eu dei como médium, que só agora eu percebo como espírito que tenta trabalhar junto com essa equipe mediúnica. Então, continuando para nós, vamos lá. Zé lembrou, né? Mas Cristo já previa tudo, por isso disse: não vim trazer a paz, mas a guerra, né? Para poder construir alguma coisa nova, né, Zé, precisa destruir a velha, né? E nesse processo, né, nessa fase de transição, sempre vem ali as grandes dificuldades. Ele já sabia. Agora nós lembramos também, tirando Jesus e colocando outros tantos grandes nomes na história da humanidade, vamos colocar o Chico, por exemplo, que veio para cá, Kardec também que veio para cá, podemos colocar Gandhi, podemos colocar Madre Teresa e tantos outros nomes nas mais variadas escolas religiosas que reencarnaram com aquela proposta: não, nós vamos como missionários e nós queremos de fato transformar o mundo. Como foram incompreendidos e como sofreram esses espíritos. Somente espíritos com uma grande condição de missionários eram capazes de suportar essa ignorância do mundo, esse endurecimento dos corações humanos. E mesmo assim continuaram fazendo. Sim, sem dúvida. O novo sempre traz essas resistências. Vamos lá. Dois acontecimentos de alta monta vieram modificar soberanamente certos pormenores de uma situação que se afigurava indecisa e indefinível, conquanto um espaço de 2 anos distanciasse a realização de um para outro. Fora um daqueles dias festivos franqueados às visitações. Na véspera, previam-nos de que os internos receberiam visitas dos seus mortos queridos, isto é, membros da família, esses caros já desencarnados. Aliados, porém, do movimento, supusemo-lo apenas afeto aos mais antigos do que nós no aprendizado do Instituto, e por isso limitamo-nos a esperar que algum dia tocaria também a nossa vez de rever os nossos. Bondosas e criativas, como toda mulher que tem a educação moral inspirada no ideal divino, as damas vigilantes dispuseram os parques para a grande recepção que se verificaria no dia imediato, utilizando toda a habilidade de que eram capazes. E com arte e talento, criaram recantos dulcíssimos para a nossa sensibilidade, ambientes íntimos encantadores, por nos faltarem as recordações mais queridas da infância como da juventude, por nos falarem as recordações mais queridas da infância e da juventude, quando as desesperanças da existência ainda não nos haviam dado a sorver o cálice fatal das amarguras. E criando-os, a nós outros nos ofereciam como agradáveis surpresas a flui de conhecermos nossa parentela e amigos, à proporção que chegavam. Olha que interessante, eles estavam então preparados para receber visitas dos entes queridos que também estavam desencarnados, porque até então eles se encontravam isolados. Então esse momento seria aquele momento de integração com a sociedade espiritual como um todo, podemos dizer assim, começando pelos seus entes queridos. Porque por enquanto, né, até então, eles se encontravam apenas restritos àquele grupo, naquele ambiente de trabalho, fazendo ali visitas, fazendo ali missões, cumprindo missões, mas especificamente para o trabalho de aperfeiçoamento deles próprios. Agora já começa uma socialização maior. Criados ao ar livre, isto é, disseminados pelos parques e jardins, de que a cidade era pródiga, à beira dos lagos serenos, sobre as encostas das colinas graciosas que pareciam lucilar, suavemente irisadas sob o reflexo indefinível de reverberos multicores, tais recantos não eram perduráveis, existindo temporariamente, apenas enquanto durassem nossas necessidades de compreensão e consolo. Olha que importante essa informação, que os espíritos criam então ambientes, obviamente criados através da
através da vontade e da manipulação desses fluidos, esses ambientes existiam temporariamente. Diferentemente dessas estruturas que são permanentes, como no caso, por exemplo, das colônias espirituais. Nós encontramos a história de Nosso Lar, falando que ela remonta, né, da época dos portugueses, que chegaram aqui no Brasil na época do descobrimento, século XVI, século XVII, não me recordo exatamente, mas a gente vai ver isso depois em Nosso Lar com mais detalhes. Agora, outras, porém, são criadas apenas para aquele objetivo. Um fato, por exemplo, que pode lembrar dessas estruturas temporárias foi durante aquele trabalho feito de resgate lá no tsunami, em 2004, lá na ilha de Sumatra. O livro Transição Planetária fala sobre isso. Então criaram ali um posto de socorro para socorrer aquelas tantas e tantas, aqueles milhares de espíritos que desencarnaram quase que instantaneamente naquele momento. E após então aquele trabalho que foi feito, essa estrutura simplesmente foi dissipada. Então a gente verá muito isso também aqui em outras passagens. Vamos lá. Tá. Muitos deles traduziam o lar paterno, aquele recinto sacrossanto em que se passara a nossa infância e onde os primeiros anseios da vida, as primeiras esperanças haviam florescido, e o qual, tão saudoso e ardentemente recordado, e por aquele que apenas trevas e desespero deparou ao se transportar para o além. Diferente, né? Então eles lembravam daquelas estruturas do passado, né, que viviam em seus lares e tudo mais, e depois desencarnaram e só encontraram então trevas, já que desencarnaram como suicidas. Outros lembrariam cenários edificados sob as doçuras da afeição conjugal, um recanto de sala, uma varanda florida, ao passo que mais alguns mostravam certa paisagem mais grata da terra natal, uma ponte bucólica, um trecho sugestivo de praia, uma alameda conhecida, por onde muitas vezes palmilhamos pelo braço protetor de nossas mães. E foi, pois, no próprio cenário que figurava a casa onde nasci, que tive a inefável satisfação de rever minha mãe querida, a qual ainda na infância eu vira morrer e sepultar, de lhe beijar as mãos como outrora, ao passo que me atirava soluçando aos braços protetores de meu velho pai, aliviando o coração de uma saudade que jamais se esfumara do meu coração, torturado sempre pela incompreensão e 1000 razões adversas. Revi minha esposa, a quem a morte arrebatara do meu destino em pleno sonho de um matrimônio venturoso, e a qual eu desde muito poderia ter reencontrado no invisível, não fora a rebeldia do meu gesto nefasto. De todos eles recebi carinhosas advertências, conselhos preciosos, testemunhos de afeto perene, reparando que nenhum me pedia contas do desbarato em que as paixões e as desditas me haviam transformado a vida. Tão bacana esse encontro, né? Porque a gente começa assim, ele contando a versão dele, em que tudo foi preparado, aquela grande expectativa, e ele então recebendo a visita dessas pessoas. E por outro lado, nós podemos imaginar essas pessoas também sendo orientadas. Olha, você vai lá reencontrar com ele está se recuperando, evita falar sobre esse assunto ou qualquer tipo de cobrança, porque o momento é um momento elevado, aquela coisa toda. Então, nós temos ali um preparo dos dois lados, exatamente para ter aquela discrição, aquele carinho e aquele cuidado para não constranger aquela pessoa. Porque nós podemos imaginar, né, um indivíduo que está lá esperando essa visita, aí aparece lá a esposa, aparece o marido, aparece o pai. Por que você fez isso? Olha só o que você fez. Você viu a desgraça que você colocou na nossa família? Não era esse o propósito. Então era algo assim realmente para poder fortalecer, para poder motivar, para que ele se desenvolvesse cada vez mais. Eles, né, esses internos, esses trabalhadores. Diz aqui para nós então. Recebi-os como se estivéssemos em nosso antigo lar terreno, os mesmos móveis, a mesma decoração interna, a mesma disposição do ambiente que eu tão bem conhecera, porque Ritinha de Cássia e Doris May tudo haviam preparado
para que se perpetuassem em meu coração as impressões sacrossantas dos veros laços de família. A gente lembra que Ritinha de Cássia e Doris May eram aquelas duas personagens, né, que Camilo comentou assim que eles chegaram na cidade espiritual. Ritinha de Cássia era aquela jovem que estava vestida, né, com aquela roupa meio romana, porque foi assim sepultada, e Doris May era mãe de um daqueles assistentes lá do hospital quando Camilo se encontrava internado, né? Elcio, bom dia. Então as duas ficavam sempre presentes, dando assistência, e elas foram as responsáveis por terem criado essas imagens, esses ambientes fluídicos, para que então os espíritos se sentissem bem à vontade, né, durante aqueles momentos. Ambas asseveraram mais tarde que nós mesmos, sem o percebermos, fornecíamos elementos para que tudo fosse realizado assim, pois que nossos mestres, que em sendo instrutores e educadores, eram também lídimos agentes da caridade, examinando nossos pensamentos e impressões mentais mais caras, descobriam o que de melhor nos calaria no ânimo e lhes transmitiam através de mapas e visões equivalentes, a fim de que a reprodução fosse a mais consoladora possível, porquanto necessitaríamos de toda a serenidade do maior estado de placidez mental possível ao nosso caso, para que muito aproveitássemos a aprendizagem a fazer. Aqui que bacana, né? Então, a mente deles era sondada, as mentes deles eram sondadas para que imagens importantes, sensíveis fossem captadas e depois reproduzidas, e eles nem se davam conta disso. Então nós vemos assim que como é fácil para os espíritos preparados para isso penetrarem nos nossos pensamentos. E quando nós falamos espíritos preparados, não falamos apenas de espíritos elevados. Muitas vezes nós temos aqueles grandes obsessores que também procuram nas mentes dos seus obsediados as imagens mais dolorosas e fazem com que elas brotem. Criam aqueles ambientes fluídicos também com a mesma aparência que tinham dos infernos que estavam guardados na mente de cada um. Então, se aquele lugar, aquela situação para ele era doloroso, vamos reavivar essas lembranças para que esse espírito sofra. E por outro lado nós temos esses espíritos elevados que captam os melhores momentos, as melhores imagens, para que eles então se sintam, né, fortalecidos e equilibrados. Então essa capacidade que se tem de penetrar na mente um do outro é uma experiência ou é uma competência que se aprende no plano espiritual. O uso que se fará dela vai depender de cada um. Continuando. Para maior surpresa, nossos entes caros acrescentaram que nada podiam fazer em nosso benefício devido à situação melindrosa que criáramos com o suicídio, situação equivalente à do sentenciado terrestre, a quem as leis vigentes do país impõem método de vida à parte dos demais cidadãos. Ou seja, né, falar, olha, o que a gente pode fazer por vocês é fazer uma prece por vocês, orar por vocês, motivá-los e tudo mais, mas o resgate diz respeito a vocês. E a lembrança que ele trouxe, que a comparação que ele fez é bastante pertinente. É como se visitasse alguém preso, e lá na prisão o que a gente podia fazer por ele é dar motivação. Mas o resto não podia fazer nada. Olha, não posso tirar você daqui, não posso fazer nada. É o que se espera, né? A transformação dele. E ele coloca então: muitas lágrimas derramei então, escondido meu rosto envergonhado no seio compassivo de minha mãe, cujos conselhos salutares reanimaram minhas forças, reavivando em meu ser a esperança de dias menos acres para a consciência. E sob os cortinados olentes dos arvedos, reunidos todos sob os dóceis floridos que lembravam os pomares e os quintais da velha casa em que vivi, embalado pela amorosa proteção de meus inesquecíveis pais terrenos, demorava-me muitas vezes em doces assembleias com muitos membros da minha família que, como eu, eram falecidos. Por sua vez, meus companheiros de infortúnio tinham direitos idênticos, não havendo ali favores especiais nem predileções, senão rigorosa justiça vazada nas leis de atração e afinidade. E, finalmente, Belarmino de Queiroz e Souza pôde encontrar sua mãe,
a quem amara com todas as forças do seu coração, recebendo sua visita inesperada naquela mesma tarde. A gente lembra que Belarmino, que era companheiro de Camilo, ao fazer aquela visita no mundo físico, o máximo que ele pôde ver era exatamente ali o túmulo de sua mãe, onde, ao lado, o seu corpo também havia sido sepultado. E ele perguntava, né, mas será que eu vou conseguir encontrar minha mãe? E aí Camilo ainda colocou assim, né, que infelizmente a gente não sabe o destino dela, mas pelo que consta ela também tinha uma visão muito materialista da vida, porque Belarmino era muito materialista, ele tinha aquele discurso muito cético, aquele discurso muito racional dentro das ciências terrenas, né? Mas ele não tinha essa visão do mundo espiritual, e parece que a mãe dele também da mesma forma passava por essa experiência, né? Então aqui ele acabou reencontrando. Então foi um encontro muito saudoso, um encontro muito importante para ele, porque ele alimentava essa dor, essa frustração de não poder reencontrar com a mãe. A este, no entanto, participara a senhora de Queiroz e Souza, que dor profunda e inconsolável a atingira com a surpresa de vê-lo sucumbir ao suicídio, afetando-lhe a saúde irremediavelmente, sucumbindo ela também, meio ano depois, sem se resignar jamais à desventura de perdê-lo tão tragicamente. Que as mais angustiosas decepções colheram-na depois do trespasse, pois que, julgando encontrar o supremo esquecimento no seio da natureza, se deparava viva após a morte e ralada de desgostos, visto não possuir quaisquer capacidades mentais e espirituais que a pudessem recomendar às regiões felizes ou consoladoras do invisível. Que em vão o procurara pelas sombrias regiões por onde transitara, acossada por funestas confusões, debatendo-se entre os surpreendentes efeitos do orgulho e do egoísmo que lhe assinalavam a personalidade, e o arrependimento por haver relegado as dúlcidas efusões do amor de Deus pelo domínio exclusivo da ciência materialista, pois que lhe asseverava a consciência caber-lhe grande dose de responsabilidade pelo desastre do filho, uma vez que fora ela, mãe descrente dos ideais divinos, mãe imprevidente e orgulhosa, cujas aspirações não gravitavam além dos gozos e das paixões humanas, que lhe modelara o caráter, dando-lhe a beber do mesmo vírus mental que a ambos arrastara a tão deploráveis quedas morais. Então olha só que situação difícil, né? A mãe, que tinha vivido toda essa experiência, desencarnou, sofreu no mundo espiritual, procurava o filho nessa região de sofrimento, e ela desencarnou então 6 meses após a desencarnação de Belarmino do filho. Mas chegada finalmente à razão, graças aos imperativos da dor educadora, trabalhara, lutara, sofrera resignadamente no espaço durante vários anos, suplicara sinceramente convertida à verdade existente na ideia de Deus e suas leis, e assim, levado em conta seu ardente desejo de emenda e progresso, recebera a concessão para rever o filho, dádiva misericordiosa do Ser Supremo, agora reconhecido com respeito e compunção. Doris May e Rita de Cássia, à mãe e ao filho, forneceram o blandicioso conforto de um gratíssimo e saudoso ambiente. A velha biblioteca da mansão dos Queiroz e Souza, a lareira crepidando alegremente, a cadeira de balanço da velha senhora, a pequena poltrona de Belarmino junto ao regaço de sua mãe, como no tempo de infância. Então aqui, né, a gente para nesse ponto, porque depois ele vai contar, porque ele falou assim sobre 2 experiências importantes que aconteceram, que é o que ele está relatando desde o início desse capítulo, com um intervalo de 2 anos. O primeiro evento foi exatamente esse encontro com os seus familiares e tudo mais. E depois aqui ele vai começar a contar o segundo acontecimento, né, que ele coloca assim, né, o segundo acontecimento, que a par do primeiro, conquanto vindo 2 anos mais tarde, marcou roteiro decisivo para meu espírito. Aí depois ele vai descrever para nós do que se trata. O detalhe foi que esse encontro com a mãe de Belarmino, nós percebemos que o conteúdo, né, o conteúdo emocional dessa conversa entre os dois
certamente provocou ali um desequilíbrio. Nós lembramos que no hospital, quando eles começavam a conversar, cada um contando a sua própria desgraça, fazia com que a vibração baixasse e eles começassem então a reviver aqueles mesmos sentimentos e impressões. Nesse caso de Belarmino com a mãe, pelo tema da conversa, foi uma conversa que certamente foi importante para os dois, mas também não foi daquelas mais felizes. E aquele preparo que nós comentamos no início, né, que para que eles, os visitantes, trouxessem sempre uma motivação para os internos, né, ou para esses de reabilitação, no caso deles aqui, eles tiveram essa conversa bastante densa. Da mãe lembrando que o erro que ela cometeu, que ela devia ter feito diferente, que o filho cometeu suicídio, que foi uma desgraça para todo mundo, né? É aquele papo assim que não deve ser feito nessas situações, né? Não deve ser realizado nessas situações. Então, pessoal, nós paramos por aqui. Na página 295, falta pouco, né? Tem 340 páginas aqui para o final do nosso livro. Lembrando que o próximo livro que nós vamos estudar será o livro Voltei, de Irmão Jacó, Psicografia do Chico. Então nós estamos na página 295 desse capítulo 4 da terceira parte da Cidade Universitária. Então nós paramos aqui, 295. Fechando, pessoal.